Felipe, um estudante de engenharia, está desenvolvendo um sistema de iluminação com LEDs para concorrer a um projeto de inovação. O estudante dispõe de 5 resistores idênticos, cada um com resistência de 150 ohms. Para garantir a correta operação dos LEDs, o estudante precisa configurar os resistores para limitar a corrente no circuito de 20 miliamperes. A fonte de alimentação que fornece a tensão é de 7 volts. Como devem ser associados os resistores para alcançar uma resistência total que produza a corrente nos LEDs de 20 miliamperes? Bom, eu fiz aqui uma representação esquemática do que está mais ou menos acontecendo. Nós temos aqui um pedaço do circuito e eu coloquei dentro de uma caixinha com uma interrogação que nós não sabemos como é, se os resistores estão em série, se eles estão em paralelo. Enfim, nós não sabemos ainda como é a cara desse pedaço do circuito. Mas nós sabemos que esse circuito tem uma fonte de tensão, uma bateria de 7 volts, e a corrente do circuito, tem que ser de 20 miliamperes. Talvez você possa ter gerado, aí em você alguma dúvida, no sentido da pergunta que ele faz, como devem ser associados os resistores para alcançar uma resistência total que produza uma corrente nos LEDs de 20 miliamperes. Na realidade, essa corrente não é nos LEDs, mas sim no circuito, Então a gente vai imaginar que essa informação é referente à corrente elétrica total do circuito, Porque dependendo da forma como esses LEDs vão estar associados, a gente vai perceber que não vai ser 20 miliamperes que cada um vai ter. Voltando para cá, para o nosso problema, nós temos o seguinte então, com esses dois dados, com a DDP da bateria e a corrente total do circuito, é possível encontrarmos quanto vale a resistência equivalente que tem que ter essa parte do circuito que a gente não conhece, para ter, de fato, uma corrente produzida de 20 miliamperes. Para isso, então, vamos utilizar a lei que relaciona DDP, resistência e corrente. U é igual a R vezes I. Se esse I for o total e aqui a DDP total, esse R é a nossa resistência equivalente. A resistência de todo mundo que está ali em série, em paralelo, associado, Como esse cara aqui vale 7 volts e a corrente vale, cuidado, 20 milli é 10 a menos 3 amperes, nós vamos poder encontrar aqui, de fato, essa resistência equivalente. É só dividir 7 para 20 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3, você pode reescrever ele lá em cima, como sendo 7 vezes 10 a mais 3, Esse elemento que estava embaixo vai para cima com o sinal do expoente trocado, e aqui embaixo permanece os 20 que a gente vai ter aqui no denominador. Agora, basta você perceber que lá em cima nós vamos ter 7 vezes 1000, que é 7.000, dividido por 20. Podemos simplificar esse elemento aqui de 0 com esse com 0, e aí teremos 700 para 2, isso dá 350 ohms. Repare bem que nós ainda não encontramos qual é o tipo de associação que tem entre os LEDs. Nós sabemos que esta associação tem que ter uma resistência equivalente de 350. Agora nós vamos retornar às alternativas e verificar se em cada uma delas nós encontramos o valor de 350. Muito provavelmente vai ter só uma alternativa que tenha essa característica. A alternativa A fala que são 5 resistores de 150 ohms cada em série. Repare que em série, para encontrar a resistência equivalente, você vai somar todas as resistências que estão associadas no mesmo ramo em série. Então, somando 5 vezes 150, vai ser 150, mais 150, mais 150, mais 150, mais 150. Ou seja, 5 vezes 150, isso aqui vai te dar uma resistência de 750 ohms, o que não condiz com os 350 que deve ter. A alternativa B fala: os resistores serão reunidos em 2 conjuntos. 3 resistores devem ser conectados em série e os outros 2 em paralelo entre si. A seguir, os conjuntos devem ser associados em série. Então, representei já isso aqui. Nós temos 2 conjuntos, 1 e 2. O primeiro conjunto tem 3 resistores em série, o segundo conjunto tem 2 resistores em paralelo, e o primeiro e o segundo conjunto estão associados em série. Para achar a resistência equivalente, basta a gente achar a resistência equivalente do conjunto 1 e a resistência equivalente do conjunto 2. A resistência equivalente do conjunto 1 vão ser 3 resistores em série, basta simplesmente somar essas resistências, ou seja, 150 mais 150 mais 150, que totaliza 3 vezes 150. Mais o resultado da associação em paralelo entre os resistores do conjunto 2,
que no caso são dois resistores idênticos de 150 ohms. Para achar a resistência equivalente de dois resistores em paralelo e idênticos, basta pegar o valor que repete, que é 150 de resistência, e dividir pelo número de vezes que esse elemento aparece na associação em paralelo. 3 vezes 150 dá 450. 450 mais 75 daria 525 ohms. Também não é a nossa resposta, como já esperávamos. A letra C fala, os resistores serão unidos em dois conjuntos. 4 resistores devem ser conectados em série e o quinto em paralelo com a série. A seguir, os conjuntos devem ser associados em série com o circuito, inicial. Então, nós temos aqui os 4 resistores em série, esta associação em série em paralelo com o segundo conjunto, que é constituído só por um resistor. Assim, então, a resistência equivalente aqui vai ser obtido com o resultado da associação em paralelo do que representa a resistência equivalente da associação 1 com a 2. Nesse caso, a resistência equivalente pode ser encontrada com o produto da resistência equivalente da associação 1, que é 4 caras em série, ou seja, 4 vezes 150, 600, Então, o produto entre R1 e R2 dividido pela soma entre R1 e R2. R1 é 600, R2 vale 150. Isso dividido por 600 mais 150. Se você estiver confuso aí no cálculo da resistência equivalente, eu sugiro você assistir outros vídeos que nós temos aqui no canal da Sala de Exatas, vou deixar linkado aqui, em que a gente faz revisão teórica sobre como achar a resistência equivalente de cada parte do circuito, tá bom? Então, você vai ver que não é muito complicado, na realidade é muito simples, tá? Basta você identificar o que é série e o que é paralelo e aplicar as expressões. Bom, resolvendo essas contas aqui, você vai encontrar uma resistência de 120 ohms, que também não condiz com os 350 que a gente está buscando. A alternativa D fala, os resistores serão reunidos em dois conjuntos, 2 resistores devem ser conectados em série, está aqui o conjunto 1, e os outros 3 em paralelo entre si, está aqui o segundo conjunto. A seguir, os conjuntos devem ser associados em série, Está aqui o conjunto 1 associado em série com o conjunto 2. Para achar a resistência equivalente aqui, nós vamos somar a resistência equivalente da parte 1 com a resistência equivalente da parte 2. A resistência equivalente da parte 1, como são 2 elementos em série, é 2 vezes 150, Só somar um com o outro, 150 mais 150. Mas o resultado desses 3 resistores idênticos associados em paralelo. E aí, como vimos lá na letra B, para achar essa resistência equivalente, basta pegar o valor que repete e dividir pelo número de vezes que esse valor se repete. Beleza? No caso, aparece 1, 2, 3 vezes em paralelo. Bom, resolvendo essa conta aqui, nós vamos encontrar 2 vezes 150 é 300, mais o valor de 50, que é 150 para 3, isso totaliza os 350 ohms que estávamos buscando desde o começo. Por isso, a nossa alternativa correta é a letra D. Observe a letra E, já para a gente comentar. Todos os 5 resistores devem ser conectados em paralelo. Se todos eles fossem conectados em paralelo, nós teríamos 150, repetindo 5 vezes, dividido para 5. Isso daria uma resistência que não é 350. Beleza? Por fim, então, nós encontramos letra D como alternativa correta para essa questão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Invista na sua educação, seja Sala de Exatas.